Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aulinha de artes, não é? Vamos continuar com o nosso tema sobre música nordestina e hoje será a terceira aula desse tema. Na aula passada a gente viu questões mais históricas e técnicas, não é? E hoje a gente vai ver outro caminho a se trabalhar na música nordestina, que é a questão das letras e dos temas trabalhados nessa música. Então, na aula passada, só para a gente dar uma lembrada, a gente viu, na questão mais histórica, a gente viu a história do povo que veio da Península Ibérica, né, da região ibérica, que é na Europa, mas tinha também muita gente lá dos países árabes, muçulmanos, que viviam nessa região, e muita gente dessa região veio para o sertão nordestino. Então eles trouxeram os costumes deles. A música nordestina ela também tem muita influência africana, mas a gente viu até agora a música que ficou mais para o lado do sertão, que tem mais heranças do árabe e da Europa. Nas questões técnicas, a gente viu sobre a escala nordestina, que são as notas musicais, né, que eu falei, até mostrei no violão. Hoje eu estou com o piano aqui. E a gente viu a diferença do som da escala do Nordeste para a escala normal das notas musicais, né? Aquela que a gente sempre cantou na escola, estudou, aprendeu as notinhas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Diferente de... Não é? Então, a gente viu também a questão do vaqueiro, quando vai tanger ou chamar o gado, ele usa muito a voz fazendo um canto, né, que muita gente conhece como solfejo, e isso é lá da herança dos árabes, né, que eu falei, que dá uma aparênciazinha com música árabe, que eles usam muita música fazendo esses solfejos na voz, certo? E eles usam, por exemplo, quando o vaqueiro chama o boi, né, o gado, "Ê, boi, oi, ê, boi, ha, ha, ê." Até teve uma aluna que gostou de me ver chamando boi, de me ver tangendo o gado. Diz que eu faço igualzinho. É porque é assim mesmo que eles fazem, né? Chamando o gado. Lembrando que eu sou do interior, graças a Deus. Eu sou do interior, fui criado no mato, fui criado na zona rural e vendo o povo cuidando de gado, de bicho. E vivi muito nas vaquejadas, né, com meu pai. Então, nessa questão de gado assim, eu conheço um pouco, mas não é minha área. O aboiador, né, a pessoa que vai cantar essa música que tem a influência do canto do vaqueiro de chamar o boi, ei, desses gritos, ele começa a usar esses gritos usando o som dessa escala que eu falei, nordestina, que tem alterações, o som fica diferente da escala normal, né? Naturalmente, né? Sem ele saber, sem estudar, por conta justamente da herança dos povos que vieram para cá, né? Isso é uma coisa da cultura. Não é que alguém chegou e disse, ó, canta desse jeito, não. É porque já se aprendeu assim por causa da cultura das pessoas, tá entendendo? Então quando ele começa a usar esses gritos do vaqueiro, esses solfejos, digamos assim, usando com as notas da escala nordestina, então a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó.
Então, esse som da escala nordestina, junto com o grito do vaqueiro, é que dá origem ao aboio. O aboio, que é cantado nas vaquejadas, é cantado nas pegas de gado, nas cavalgadas, na cultura do vaqueiro. É a música da cultura do vaqueiro, não é o aboio. E geralmente essas pessoas que cantam, os aboiadores que cantam esse tipo de música, eles usam muito o costume de improvisar, né? De fazer o verso na hora, fazer verso improvisado, usando essas melodias do canto do vaqueiro, né? Do grito do boi, nas notas musicais da escala nordestina. Fica mais ou menos assim. Eu estou aqui agora, estou cantando pra você que gosta de estudar pra praticar o saber. Seja noite ou seja dia, na Manuel Luiz de Maria se estuda pra aprender. Então é isso. O aboio, a origem dele é desse tipo de cultura, né, que veio da Península Ibérica. Isso é um tipo de música nordestina, certo? Que eu falei mais na aula passada e nessa aula que eu estou falando. E agora, é claro que tem a influência africana, que já vão partir para outros estilos, que eu acredito que a gente vai ver depois. Mas hoje a gente vai falar, que daqui a pouco já vai terminar a aula, então o restante da aula aqui, o tema de hoje vai ser sobre as letras, sobre o que é cantado, os temas trabalhados na música nordestina, que são todos, né? Na música nordestina se fala de tudo. Se fala do amor, se fala de brincadeiras, né? Mas também se fala da vida do Nordeste, do nordestino, do sertanejo, né? E a gente sabe que na vida do sertanejo não é só flores, né? A gente sabe que tem a questão do sofrimento da seca, tem a discriminação que o povo tem com os nordestinos e tem a questão também da injustiça política, né? Os políticos que se aproveitam muito do Nordeste e dos nordestinos, com certeza. E isso também é muito cantado na música nordestina, certo? Agora, muita gente hoje em dia tem o costume de dizer assim: ah, mas eu não gosto de música que fala de tristeza. Música tem que falar de alegria. Música tem que ser alegre. Música tem que ser mais agitada, né? O pessoal fala muito isso hoje em dia, certo? Eu respeito a opinião, eu sei que é importante, a gente tem que ter músicas alegres, músicas agitadas, músicas pra frente, né? Isso é muito legal, porque a música ela influencia muito. Só que também a gente tem que ver que música é arte. E a arte, ela serve para quê? Para expressar e causar sentimentos no ser humano. E sentimentos não é só de alegria, a gente também sente tristeza, não é? E às vezes é bom a gente ver uma arte que nos traga assim uma tristeza, digamos assim, que conte uma história triste, que traga algo que a gente não ache muito alegre, porque aquilo vai fazer com que a gente reflita. É importante também trabalhar esses sentimentos nas artes. Sempre foi assim e isso é necessário para o ser humano, certo? Por quê? Primeiro, quem faz a arte, seja ela qual for, ou passou por uma história parecida, ou quer mostrar às pessoas que aquilo existe, certo? É como se fosse um desabafo, certo? Quer fazer com que as pessoas sintam a tristeza que ele já passou, que alguém já passou na vida, certo? E isso é necessário para o ser humano, por quê? Não é que é bom você ver coisas tristes, certo?
Mas quando a gente tem algo que nos entristece, a gente reflete sobre aquilo, não é? Então é importante. Se todas as artes do mundo fossem só coisas alegres, a gente não ia parar para refletir sobre coisas tristes. A gente ia magoar mais e ia se magoar mais, certo? Por quê? Se não fosse assim, se fosse só para existir músicas alegres, certo? Então também só era para existir poemas, poesias alegres, era só para existir peças de teatro alegres, certo? Não era para ter peça de teatro que contasse alguma história triste. Não era para ter uma novela que falasse de uma história triste. Não era para ter um filme que falasse de uma história triste. Era só coisas alegres. Mas por que não é assim? Porque o ser humano, ele também se entristece. Então a gente precisa da arte para sentir aquilo ali, para despertar na gente a reflexão sobre aquele acontecimento, certo? No teatro grego, quando começa a história do teatro, existia dois tipos de peças de teatro mais importantes. Até já trabalhei isso em algumas turmas aí. Que era o quê? A comédia e a tragédia. Ou seja, a comédia era coisas engraçadas, já está dizendo. E as tragédias eram histórias tristes, que era para a gente pensar um pouco, refletir sobre a vida. Não é? Então é necessário que se tenha músicas que falem a realidade sobre histórias às vezes tristes. Infelizmente existe isso, porque a gente não é um robô. A gente também não é um animal. Até os animais, às vezes, eles sentem tristezas. Né? São seres vivos, certo? Então a arte ela está para isso também. E na música nordestina, tá? A gente vê muito a questão do sertanejo que sofre com a seca, com a falta d'água, né? Com a fome, muitos não têm emprego, a região não é legal para se trabalhar por conta da terra seca, a caatinga, né? E as pessoas passam necessidades e os políticos que poderiam ajudar, eles pelo contrário, eles se aproveitam dessas pessoas. E tem muita música que fala disso, certo? E mostra essa realidade. Por quê? Porque a música, como arte, ela desperta sentimentos. Então, se eu chego para alguém e só falo, vou falar de uma história triste, ó, no sertão tem o pessoal que sofre com a seca. Beleza, eu estou só falando e a gente está ouvindo, tá? Mas quando eu canto, se eu uso a música certa para aquilo, aquilo vai tocar no meu coração, no coração de quem ouve, certo? Vai tocar e a pessoa vai se ligar naquela história e vai refletir sobre aquilo, porque a música ela emociona. Então, se eu pego uma história triste e boto numa música que possa emocionar, aquilo ali com certeza vai fazer um efeito grande no ser humano. Ele vai sentir aquilo ali, ele vai se emocionar com aquilo, tá entendendo? Então é para isso que a música serve. Então a música nordestina, principalmente essa mais da região do sertão, certo? Ela fala de muitos assuntos. Tanto ela fala de coisas do dia a dia do sertanejo, né, coisas alegres, fala de amor, né, como a maioria das músicas, das canções falam de amor, de romance, certo? Fala de traição, fala de tudo. Mas fala também, certo, da realidade do nordestino, do sertanejo. Coisa que outros tipos de música às vezes não fala, né? Então, pessoal, quando a gente ouvir uma música desse tipo, que fale de alguma coisa que seja triste, não ignorem, vejam o que é que está falando. Às vezes é algo que é uma informação importante para a gente, tá entendendo? É algo que aconteceu na região da gente, tá? Embora que você não goste do som, não tenha costume de ouvir aquilo, mas analise, não critique sem conhecer, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cantar uma música aqui para vocês, certo? Eu não vou dizer quem é o artista, tá? Não vou dizer de quem é a música, quem é que canta. Algumas pessoas talvez já descubram quando eu começar a cantar, mas quem não descobrir, vocês vão pesquisar sobre essa música, vão fazer o quê? Vão colocar quem são os autores, tá? Eu vou dizer o nome da música,
O nome da música é Terra, Vida e Esperança, tá? Então vocês vão colocar o nome dos autores e vão fazer uma reflexão sobre o que essa música diz. Qual a mensagem que essa música está passando, tá? E depois vocês vão colocar embaixo, tá? Vocês vão fazer uma reflexão, claro, do que a música está dizendo, o que vocês estão entendendo, e vão dar a opinião de vocês, o que você acha daquilo que a música está dizendo, tá? O que você achou dessa música, do que ela diz, tá bom? Então vamos para a música agora e vamos encerrar nossa aula de hoje, senão vai ficar muito extenso, muito grande, tá? Na próxima aula talvez eu continue com outras letras, falando de outros temas, mas por hoje vamos terminar por aqui, tá? Beleza assim? Bom, então vamos lá. Lembrando que a gravação dessa música, ela tem instrumentos de uma banda normalmente, baixo, bateria, sanfona, guitarra, tem um ritmo mais puxado, certo? Eu vou fazer aqui só no piano, que é só para vocês conhecerem a música, a letra dela. E também lembrando que essa música ela é feita dentro das notas da escala nordestina que eu falei. Por isso vocês vão perceber que tem um som meio de música nordestina mesmo, e tem o som dela combina com o que a letra diz. Presta atenção. Terra, vida e esperança. Estou no cansaço da vida, estou no descanso da fé, estou em guerra com a fome, na mesa filhos e mulher, ser sertanejo, Senhor, é fazer do fraco forte, carregar asa ou sorte, comparar a vida com morte, é nascer nesse sertão. A batalha está acabando, já vejo relampear. Abra o curral da miséria e deixa a fome passar. O que eu sinto, meu Senhor, não me queixo de ninguém. O que falta aqui é chuva, mas eu sei que um dia vem, vai ter tudo de fartura pra quem teve e hoje não tem. É isso aí. Bons estudos, boa aula e até a próxima, se Deus quiser. Qualquer coisa é só falar no grupo, lá no WhatsApp e tchau!